nós estamos vendo aqui essa notícia, né, trazida pela Gazeta, impactos no IBS-CBS na tributação das operações não onerosas, que é o que aconteceu com muita família. Pessoas que tinham uma residência, um apartamento, às vezes, que estava lá em locação, e pouco patrimônio envolvido, e colocou tudo dentro de uma holding. E agora se vem o questionamento. Esse imóvel, que é da pessoa jurídica, está em uso dessa família. Isso vai trazer tributação? Né? É uma pergunta, e sim, vai trazer tributação. Então, precisa ser bem pensado hoje. A pessoa, quando coloca um patrimônio de uso dentro de uma pessoa jurídica, ela tem que entender o universo hoje, que a legislação ela está observando essa cessão não onerosa, né, entre pessoa física e pessoa jurídica. E quando veio a Lei Complementar 214, ela trouxe uma ampliação muito grande para essa incidência tributária. Qualquer operação não onerosa entre essas pessoas relacionadas era potencialmente geradora de BS-CBS. Quando veio a Lei Complementar 227, ela trouxe um refinamento para isso. Ó, vamos observar melhor quando que isso vai ser cabível. Então, hoje, se eu tenho o meu imóvel da minha residência, eu quero colocar ele dentro de uma pessoa jurídica, posso fazer. Aí eu tenho que observar, eu estou integralizando esse imóvel, não há incidência de IBS-CBS. Agora, se a holding vier adquirir esse imóvel e depois disponibilizar para que um sócio, né, ocupe de forma graciosa, aí precisamos entender, houve crédito de IBS-CBS? Aí sim, pode ser que a holding seja tributada. É algo que tem que se pensar. E muita gente, muitos planejamentos foram feitos transferindo apartamentos, casas para filhos, parentes, até os instituidores da holding, de forma não onerosa, e não houve um planejamento de como estruturar isso contabilmente dentro do planejamento da holding. E isso pode gerar fiscalização e tributação, sim. Né? Sim, até um ponto importante isso daí que a senhora está colocando, porque assim, muita gente às vezes não leva em consideração que quando você tem uma estrutura societária, a holding é uma estrutura societária, você tem uma relação jurídica completamente diferente de uma relação jurídico familiar. Então, é por isso que você não tributa o imóvel que você cede para o filho, para uso dele, ou para a nora, para o filho, Perfeito. para o genro, né? Não importa ali, né? Para a própria esposa ou para o cônjuge, né? E o porquê que você tem um tratamento diferenciado, porque numa relação societária, né? Principalmente a gente levando em consideração o contexto da holding, aí ele deixa de ser o filho e passa a ser um sócio da holding. É um Né? estranho nessa relação, né? Né? Então, evidentemente que você vai ter situações ali que pode ser alcançado pela IBS-CBS. E vale a gente até acrescentar isso aí, já havia previsão de tributação com relação à cessão de uso gratuito para o IRPF. Né? Só que isso daí não estava sendo aplicado ou fiscalizado pela Receita Federal. Então, você já tinha aí uma previsão aí da cobrança da tributação sobre esses imóveis aí a título gratuito para fins de imposto de renda. O que a IBS-CBS trouxe foi a possibilidade de você também tributar esse tipo de operação. Enquanto consumo da pessoa jurídica, né? Exato. Agora, foi importantíssimo falar sobre esse regulamento do imposto de renda, porque essa previsão é antiga, né? A cessão não onerosa, ela pode gerar aí a presunção, né, De receita. de receita e gerar aí a tributação. E por que que ficou tanto tempo assim essa questão não discutida? Porque não se falava em tributação dos dividendos. Então, essa questão da pessoa jurídica ceder gratuitamente um imóvel para o sócio, ela meio que ficava ali, não, mas essa transmissão aí, né, não tem, num primeiro momento, não seria tributável, apesar da lei, do regulamento ser claro em relação à cessão ser possível a incidência do tributo. Mas o que que nós temos hoje? Uma nova lei que prevê o quê? A tributação
da alta renda. E eles estão resgatando essa possibilidade agora, por quê? Porque eles presumem lá no regulamento que essa seção ela presume um proveito econômico e eles calculam 10% do valor venal do imóvel como se fosse um benefício financeiro para você para acrescentar na sua renda anual. Então, vamos pensar em imóveis aí. Hoje, um imóvel de 2 milhões é um imóvel comum de se ter uma família de um padrão bom para viver. Olha a presunção de 200 mil ao ano que vai acrescer na sua renda anual. E isso vai influenciar no quê, doutor Atalice? No cálculo da tributação da alta renda, não é? Exatamente. Uma coisa assim que eu acho que por que que eles não fiscalizavam é porque eles não conseguiam fiscalizar. Porque os imóveis não têm cadastro. Cadê os cadastros para a Receita Federal apurar? Agora, com a Lei Complementar 214, vem também a questão de todo imóvel tem que ter o seu CPF, por assim dizer. E aí o proprietário tem que informar qual que é o cadastro nacional do seu imóvel e quem mora tem que dizer onde é que mora também.